Bom, pessoal, meu nome é Amanda Piontekowski, eu sou aqui da Orientação do Alto, onde eu ensino e oriento sobre astrologia, visão sistêmica, cartomancia, simbolismo e etc. Eu fiquei um pouco demorando, né, para fazer sobre esse tema a respeito da sensibilidade, intuição, sexto sentido, né, essas mediunidades, assim, eu não gosto muito do termo mediúnico, né, mas formas de encarar uma habilidade diferenciada, né? De identificar isso no mapa astral, o mapa natal. E, bom, essa em específico, né, a respeito do Sol e da Casa 9, que a gente vai ver algumas semelhanças ali dentro desses significados, ela, na verdade, é a verdadeira clarividência, né? É realmente onde a gente consegue ter mais clareza de ver a verdade, né? Através dos tempos, através das adversidades, através das múltiplas possibilidades de futuro. A clarividência, ela é a que permite, né? A clarividência pela própria palavra, que é claro, e a vidência. Então tem a relação com a possibilidade de visão. Então, quando a gente fala sobre ver algo, para a gente conseguir enxergar, ver, pelo nosso sentido físico mesmo, a gente vai utilizar a luz, né? Então, um ambiente bem iluminado, ele vai trazer mais facilidade de que aquilo seja visto, né? Todos os astros são possíveis ser vistos justamente por conta do reflexo solar, do reflexo da luz solar. E tudo na natureza a gente consegue ver pela luz solar. Inclusive até à noite, quando a gente tem uma noite de lua cheia, a lua cheia ela está refletindo a luz solar. Então, basicamente, né, o fogo é uma centelha também dessa relação solar, né? A gente vai trabalhar a intuição. A intuição ela vem do fogo, que ela pode ser mais instintiva, num sentido de sobrevivência, né, de cultivar a sobrevivência, de preservar a vida, porque o fogo ele é o princípio da vida, porque o fogo ele é movimento, né, tanto que nos humores da medicina tradicional o fogo ele rege os músculos, né, e a cólera rege os músculos, né, para quem entende mais essa linguagem. E por conta disso, ela trabalha essa relação de movimentação, né? O movimento, a ação, o agir. A gente até tem palavras com a letra A, né? Que tem essa relação, esse princípio de começo. Ares também traz essa relação do começo. Não é à toa que é a primeira letra do alfabeto, porque ela fala de um princípio para haver a manifestação, né? Um princípio para haver a manifestação da matéria, porque aí a gente vai pro B, pro touro, pra casa 2, né, pra essa relação da materialização, né. Só algumas coisas, algumas pontuações, assim, pra gente começar a entender um pouco mais de um princípio de manifestação com mais clareza, né, mais evidência. E dá pra gente reparar também que a parte, os animais, né, que são que mais possuem esse instinto de sobrevivência, são sempre movimentos rápidos, bruscos e viscerais. É como se não conseguisse fazer diferente, né? Eu tenho duas gatinhas, pra quem não me conhece, quem já assistiu meus vídeos já deve ter visto elas várias vezes, porque a volta e meia elas apareciam nos vídeos, né? E assim, não só nos vídeos, mas também nas outras redes sociais, né? Eu até tive um vídeo que viralizou numa outra rede social minha particular, porque eu filmei ela doida pra caçar um passarinho. E a Valkyria, que é o nome dessa gata, né? Ela parece que ela quer me obedecer, mas ela tem um instinto muito maior que ela não consegue se controlar. E ela fica maluca pra querer pegar os passarinhos. E é uma coisa visceral, é instintivo, é animalesco, né? É uma coisa assim. E o gato, gente, por mais fofinho que ele seja, é uma crueldade, porque eles gostam de ficar brincando com a presa, brincando, entendeu? Não é pra realmente matar, saciar uma necessidade fisiológica, a fome, né? Não, é uma brincadeira.
uma brincadeira instintiva de caça, né? Para treinar a caça, para não passar fome, justamente, né? Então, os animais, inclusive, tem esse porte ali, né? Desse instinto, né? Animalesco, que é uma coisa rápida. Inclusive, eu tenho que cuidar muito porque eu tô cuidando de um passarinho, que inclusive uma delas pegou, né? E ele fica aqui fechadinho no quarto. E se eu deixo um segundo a porta aberta, qualquer uma das duas elas vão voando na gaiola, sabe? Sorte que ele tá numa gaiola extremamente protegido, né? E o coração dele é muito forte, porque elas são muito rápidas, não tem como, sabe? É muito rápida. Então, no ser humano, ele também tem esse princípio animalesco. Evidente, é natural, também tem esse princípio animalesco. Mas com o trabalho, a socialização e essa relação humana, dessa possibilidade de reconhecer esse instinto, porque o gato ele não reconhece aquele instinto. Para ele é simplesmente como é, ele não vai pensar, será que isso é bom? Será que isso é ruim? Será que isso... Não, porque ele não tem essa capacidade de raciocínio. A gente vai trabalhar numa esfera comportamental, é muito diferente. E dentro dessa análise de comportamento, a gente pode reforçar um hábito ou diminuí-lo, né? Então, quando a gente também está trabalhando para o ser humano dentro de um princípio de hábitos assim instintivos, tem que lidar com o comportamento se não consegue desenvolver essa parte racional. Como é feito com as crianças, né? Não vai ter realmente um princípio instintivo ali, mas não tem essa parte ainda de raciocinar, entendeu? De entender, né? Porque não tá formado, né? Inclusive, uma coisa que eu acho muito importante a gente sempre lembrar é que o cérebro, ele termina de se formar com 25 anos. Perceba ao longo da sua vida quantos insights e percepções e entendimentos sobre o funcionamento da vida você foi tendo conforme a maturidade. Coisas que você via, é antiquado, eu não entendo, porque meus pais trabalham dessa forma, por que isso é assim, por que isso é assado, por que não é diferente? Porque realmente a gente tem uma capacidade de ver melhor as coisas, entender melhor as coisas com essa formação cerebral, né? E então é muito importante, tá? Essa relação da gente entender e diferenciar essa relação do instinto, né? E o instinto, ele vai para a sobrevivência, ele também tem relação com o fogo. E ele pode escalar essa questão do instinto para uma relação de sobrevivência emocional também. Como quando, por exemplo, a pessoa tá numa demanda de atenção e instintivamente ela vai gritar, ela vai ser impulsiva, ela vai ter um medo muito grande de perder, instintivamente, né? E o instinto, ele vai ter um pouco de relação com o fogo, do princípio da vida, mas também uma manifestação lunar, tá? Porque a lua, ela também aflora emocionalmente o instinto de sobrevivência. Tanto que, né, a gente vai ter vários exemplos disso. A própria correlação da lua com a maternidade, com os bebês, que tem instinto de sobrevivência, com as mulheres e seu ciclo, né, forte da mulher, as marés, as plantações, absolutamente tudo, até o termo lunático, né? Todas as afetações psíquicas vão ter essa relação dessa correspondência instintiva lunar, que é um reflexo da luz solar. Então, a gente tem que lembrar desse princípio, tá? Que pode ser um fogo, pode ser uma relação com a lua, mas ela é mais visceral. Então, por exemplo, aquela coisa assim de sentir que aquela pessoa vai fazer algum mal. Às vezes é intuição, mas às vezes é um instinto. É um instinto de saber que talvez não seja uma boa ideia. Aquele arrepio na espinha, de repente vai para outro lado, né? Pode ser uma espécie de instinto também, tá? Até mesmo se você já passou por situações anteriores, fica uma memória. E a memória é o quê? Vocês que já me acompanham aqui sabem que a memória é lua, né? Então, de repente já conheceu uma pessoa que não foi boa e aí percebe alguns microtraços,
algumas pequenas formas que dão a entender que a outra pessoa que você conheceu depois vai ter as mesmas características, né? Vai ter as mesmas inclinações, né? De dificuldade ali. Então, é um instinto. Agora, a gente também vai ter a intuição, que é em si, na própria pessoa, que tem uma relação um pouco mais elevada, né? Então, ela normalmente não é tão visceral de sobrevivência, mas ela te leva para um caminho mais leve, um caminho mais harmônico, um caminho mais agradável. Então, a intuição, ela é um pouco mais elevada. Então, você vai intuir não só se uma pessoa é boa ou ruim, mas você pode intuir um caminho profissional, intuir uma resposta adequada para um cliente, para um amigo, um conselho. Você pode intuir sobre como lidar com alguma situação de dificuldade na sua vida, mas para isso você precisa silenciar. Porque a relação mental, lógica, ela atrapalha muito esse tipo de intuição, né? Esse tipo da própria intuição, né? De sensibilidade. O homem, não porque ele pensa menos, mas ele tende a ter uma intuição melhor do que a mulher, por conta da própria correspondência solar, tá? Assim como eu falei que o sexto sentido, ele é lunar, ele é feminino, que tem uma relação com essa sensibilidade, com a lua, com o sentir, já o instinto, a intuição de simplesmente eu saber, eu sei, eu vi, ela tem uma relação um pouco mais solar e, portanto, ela tem uma relação um pouco mais masculina. Tanto que o próprio Sol, ele é o quê? Dentro da classificação humoral, o humor do Sol, ele é quente e seco. Sendo quente e seco, ele é masculino, bem masculino. Tanto o calor quanto a secura, ela tem esse ímpeto, assim, de não pedir licença. Você vê, a gente pode ver o fogo. O fogo, ele é também quente e seco, né? Ele se espalha, ele é muito forte. Não é todo mundo que dá conta de ficar perto de uma fogueira, solta fumaça, arde o olho. O sol, então, aqui a gente tô sentindo um pouquinho de uma amostra de um calorzinho do Rio de Janeiro, né? Misericórdia, não é fácil não. Ano passado não fez tanto calor quanto tá fazendo esse ano. E, gente, é muito difícil. Em qualquer lugar, em qualquer região, a gente percebe que o sol, ele tem um ciclo, né? Que ele vai nascer, vai ter o ápice ao meio-dia e depois ele vai se pôr. E todo mundo sabe que o período mais quente não é meio-dia, né? Não sei se vocês já pararam para pensar. Então, pensem aí qual que é o horário mais quente do Sol, né? A gente vai entender um pouquinho da casa 9, né? A casa 9. Então, o Sol, quando ele tá nesse ápice dele, ele, além de ficar insuportavelmente claro, escaldante, muito difícil, tem gente até que não passa bem, né? Você precisa sair ou fazer alguma coisa dentro dessas circunstâncias. E muita sede, a gente precisa contrabalancear com a fleuma, que é a água. É muito difícil, árduo, e ele é impositivo, você não tem como se esconder. O sol, ele realmente é muito forte, ele não tem como você... É claro, a gente tem como amenizar, colocar, vou ir pra sombra, ar-condicionado, alguma coisa pra gente refrescar, né? Mas não tem como passar despercebido a existência do sol, não tem como passar despercebido os efeitos do sol, porque até mesmo em casa, com ar-condicionado, a gente tem uma sensação diferente, uma sensação de cansaço, as coisas ficam mais devagar, realmente fica um pouco mais complicado, né? Enfim, e por conta disso, o Sol, ele vai ter essa relação de certeza de manifestação. Por isso que, inclusive, ele inclusive é o sistema solar, né? E ele é considerado com o princípio de realeza, tanto que ele também rege o signo de Leão, né? Que o Leão tem essa relação de ser o rei da selva. A juba, ela é como se fosse uma coroa. Então, todos esses princípios, né? O ouro, o dourado, o sol, o cabelo em evidência, a coroa, todos os animais reais,
vão ter essa relação de postura. E quem é o rei, senão aquele que está mais em evidência? E aquele que decide o destino das pessoas. Ele tem o destino das pessoas na mão, porque ele sabe o que pode acontecer. Entende? Ele entende os princípios de possibilidades do que pode acontecer. E até se a gente for voltar lá para trás, lá pro mito de Apolo, Apolo, ele nasceu meio clandestino, né? Porque não queriam muito que ele nascesse. A mãe dele teve que fazer uma gambiarra lá pra ir pra uma ilha, pra pedir autorização, pra fazer contato, pra não sei o que, sei lá, um monte de coisa arada, né? Não vou contar os detalhes aqui do nascimento dele, mas o interessante é que ele foi alimentado com os néctares dos deuses e aí se tornou um imortal, porque ele seria um semideus, ele não seria realmente imortal como um deus. E ele foi alimentado com esse néctar, antes mesmo do leite materno, e aí nisso ele já foi para a fase adulta e assumiu a sua postura do seu destino de realeza. E aí ele logo foi construir o templo dele, que era um templo oracular. O oráculo vem daquilo que a gente consegue ver, há uma comunicação com os deuses, então é uma comunicação com uma sabedoria superior. Então esse oráculo, não todos os oráculos que a gente tem hoje, eles são de fato comunicações com de fato Deus, e nem com de fato uma clareza, mas vai ser uma percepção de acordo com, talvez se a pessoa, uma entidade, vai ser de acordo com o ponto de vista daquela entidade. Tanto que antigamente a astrologia horária, era muito utilizada isso. Então, se você perguntava alguma coisa, por exemplo, num dia de sol, num horário do sol, com leão ascendendo, era como se Apolo estivesse respondendo para você. Se você perguntasse num horário, numa evidência, alguma coisa, num dia de Vênus, era como se Afrodite estivesse respondendo para você. Então, sempre de acordo com aquele ponto de vista daquela divindade, né? Só que isso começou a escalar muito e aí é um dos motivos da astrologia ter sido silenciada, né? É um dos motivos. Era excessivo, assim, eu, assim, lendo alguns documentos, alguns relatos, assim, era tipo Merlin, sabe? Elas, não, vocês não vão fazer magia aqui, tá proibido. Porque não tem condições, você não vai conseguir sobreviver. É muita coisa. Rio de Janeiro devia acontecer alguma coisa parecida, porque é muito difícil sobreviver aqui, porque é muita magia, né? Brincadeiras à parte, com fundo de verdade. É difícil, né, você conseguir exercer seu livre-arbítrio se toda hora alguém tá tentando colocar alguma coisa, né? Tem que se mascarar, tem que usar nome falso, tem que reforçar a oração também, né? Mas enfim, voltando aqui pro assunto do Sol, né? Então Apolo, ele tinha esse templo oracular, né? Então ele tinha essa relação de possibilidade de antever as coisas, de ver as coisas e muita facilidade, né? Uma das demonstrações mais fortes dessa divindade, dessa clarividência, além dele ser deus da música, das artes, do ator, né? Se eu não me engano também, jogos, né? Esportes, então tem essa relação também de um domínio de outras realezas, porque quem é rei, normalmente é rei de alguma coisa, a gente não tem um rei Pelé, né? A rainha Elizabeth, ok, a rainha do reinado mesmo, mas outros, o rei Roberto Carlos, né, assim, quando tem essa relação solar e de domínio sobre algo de uma forma muito natural, evidente e espontânea, sem uma imposição, né? Então vai ter esse título de realeza. Os reis magos, eles eram de fato reis de reinados, né? E reis também num sentido de conhecimento, de detentores da magia, né? Mas magia no sentido desse conhecimento dessas artes, né? De observação da natureza. Também tinha algumas coisinhas assim a mais, né? Mas enfim. Então tinha essa relação de domínio evidente. Enfim, ele no episódio de quando foi pra flecha do Paris, ele pra atingir Aquiles, né? Aquiles ele era mortal e a mãezinha dele foi lá no poço escuro da caverna do não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, né? Não foi uma relação divina, de graça, como Apolo, né? Que realmente foi presenteado com aquilo. Não, a mãe dele forçou algo.
Que é aquilo que eu tava brincando do Merlin, né? Vai acontecer assim, que eu quero. Então ela pegou a criança pelos calcanhares e mergulhou lá naquele poço, né? Várias vezes pra ter certeza, né, que ele ia ficar imortal. E de fato ele ficou todo imortal, menos o calcanhar, né? Menos o calcanhar, que foi por onde ela segurou a criança, coitada, né? Enfim, como ele tava tramando muitas coisas, né? Ele ficou com uma natureza mais sombria. Quando Paris foi pra tacar a flecha nele, Apolo falou assim, ó, taca no calcanhar, no calcanhar. O calcanhar eu tô vendo que é o ponto fraco dele. E foi, de fato, no calcanhar de Aquiles, né? E tanto que derivou o termo, né? Ai, meu calcanhar de Aquiles é o meu ponto fraco, meu ponto mortal, né? Enfim, ele também trabalhava com cura, ele também teve várias histórias de Apolo falando sobre essa relação de cura. Porque quando a gente tem a capacidade de ver algo, a gente vê o problema, a gente vê também a solução. E sem contar que o sol é vitalidade, é vida, então se encaminha para a vida, se encaminha para a vitalidade. Não é um ver as possibilidades de uma forma egoísta, embora sim a gente tenha essa palavra egoísta para descrever um sol por conta da unidade. Mas essa unidade, quando ela está equilibrada, ela também vai perceber que todas são um só, né? E eu vejo que geralmente não é muito por maldade, né? Raramente a gente vai ver uma relação de maldade, uma espontaneidade de ver as coisas e querer impor elas para todo mundo. Enfim, então essa relação desse princípio solar, né? Inclusive o Sol, ele tem a exaltação no signo de Áries, que é o signo do carneiro, e sempre brincam que o carneirinho é um símbolo de inocência, né? Ele é de fato um símbolo de inocência, de algo ingênuo, espontâneo, verdadeiro. Tem até o termo contar carneirinhos para criança dormir, né? O próprio, se você for olhar para um carneiro, ele transparece uma inocência. Ele até tem um olho um pouco esquisito, mas ele tem uma relação de inocência ali, sabe? E ele é a exaltação do sol, porque Áries é o signo do guerreiro. E o guerreiro, ele sempre vai servir a um rei. Ele sempre vai preservar essa relação desse princípio hierárquico de autoridade. Ele vai querer guerrear, mas por um propósito. E esse propósito vai ser o rei do guerreiro de Áries. Então, é como se o Sol fosse um convidado de honra ali na casa de Áries, né? No signo de Áries, que é como se fosse um lar, um palco, uma roupagem, né? Um personagem. Então, ele exalta aquele rei de uma forma, assim, muito forte, né? Servindo ele, atendendo o que ele busca. E, enfim, tem essa relação com com a unidade, porque a verdade, ela é uma só, tá? O que é verdadeiro é uma coisa só. A gente pode ter várias possibilidades. Possibilidade, sim, mas a verdade, ela é uma só, tá? Sempre. Guardem isso. É claro que a gente vai ter, às vezes, pontos de vista, formas diferentes de fazer aquela coisa, formas de compreender aquele assunto, mas a verdade mesmo é uma só. Tanto que, por mais que existam várias linhas astrológicas, várias formas de interpretar um símbolo, no final, o resultado final é um só. Não tem como, por linhas diferentes, a gente chegar em resultados diferentes. A gente não vai ser a mesma pessoa. Porque a gente tem que chegar num resultado de conseguir atender aquele mapa daquela pessoa. É claro que há astrólogos e astrólogos, né? Tem treino, tem intuição, tem percepção. Tem alguns mapas que para alguns astrólogos vai ser mais difícil de compreender do que outros, por conta da diferença. Porque nós estamos na matéria e essa matéria, esse corpo, ele vai carregar uma bagagem de ponto de vista, de experiência de vida, de formas de perceber as coisas, né? Por conta de coisas já vividas e experienciadas. Tem muita brincadeira, eu gosto muito de falar sobre aquelas imagens que tinham antigamente de você vira uma coisa e de repente você vira outra imagem e quando você bate o olho você não consegue ver, mas aí quando você vê aquilo você não deixa de ver, né?
Então, às vezes, para nossa capacidade de conhecimento, de bagagem, a princípio, aquela imagem não vai trazer um significado, assim como o tarô, assim como as cartas, né? Para quem não sabe, uma chave vai ser só uma chave. Mas para quem tem a chave, quem tem o conhecimento, sabe que isso aqui é um poder de escolha. Sabe que isso aqui tem muitos mais outros significados, né? Que tem essa possibilidade de abrir portas, que tem essa possibilidade de ir além. O tarô é mais forte ainda, porque ele vai trazer os princípios universais condensados nele. Então, para a pessoa ter esse acesso, ter esse conhecimento, ela precisa aprender a ver. Todo mundo precisa aprender a ver. É muito, muito importante, inclusive, treinar a visão física. Ah, quero abrir meu terceiro olho. Não consegue nem ler direito, tá ali usando óculos, olhinho pequeno. Claro que tem algumas exceções que são casos à parte, seja pela graça divina ou não, porque também tem isso. Que a pessoa, às vezes, não tem a visão, mas tem uma outra forma de visão, também tem isso. Mas nós, meros mortais, normais, precisamos desenvolver o nosso sol, o nosso olhar para a vida, para a vitalidade. Aonde na minha vida, aonde na minha rotina eu não estou contemplando e valorizando a minha vida. Isso pode ser num mau hábito para dormir, bebendo pouca água, se alimentando mal, com hábitos ruins, nocivos à saúde, se colocando em situações emboladas, enroladas, complicadas. O que na minha vida eu posso fazer para valorizar a minha vida, no meu dia a dia, na minha rotina? Como eu posso ter mais ordem e olhar mais para a vida e para o meu futuro? O que eu quero viver? O que eu gostaria de estar vivendo agora? O que eu quero viver daqui uns dias, daqui uns meses, daqui uns anos? E o que eu estou fazendo hoje para cultivar essa vida? Então, isso é um princípio de desenvolvimento de clarividência. Assim como a oração para o anjo da guarda. Guarda é o guerreiro. E o anjo tem esse princípio solar também divino, né? Então, o nosso anjo da guarda, que serve ao rei Deus, ele não é nosso, né? Por mais que a gente fale nosso anjo da guarda, mas a gente não tem o domínio sobre ele. É mais uma... Deus falou assim, ó, vai atender o que aquela criaturinha ali tá precisando, mas, no fundo, a gente não tem o domínio. Ele está a nosso serviço, mas não tem o domínio. Quem tem domínio é Deus. E ainda bem, porque é uma coisa que é muito interessante, né? Falam sobre a relação do nome, o nome é um domínio, qual que é o nome do anjo da guarda? Não tem nome, porque nós não podemos ter o domínio do anjo da guarda. Quem somos nós? Por mais que nós sejamos, de fato, filhos de Deus e criaturas que têm poderes sobre os anjos e também os demônios, ainda assim, Deus consegue controlá-los e aproveitá-los muito melhor do que nós. Então, um assunto à parte, né? Mas é mais a título de curiosidade aqui para vocês, para essa aula de hoje. Enfim, outra questão de Apolo é que ele utilizava muito louro. Aí tem algo muito interessante, né? O louro, que vem do loureiro, né? Ele era muito utilizado aqui, né, como uma coroa, um adorno para os vencedores de jogos, né, de competitividade, né, tinha uma relação ali de realeza. O louro é uma planta extremamente solar e ela também era muito utilizada em templos. E se você queimar muito, 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 muito louro, ele tem um princípio ativo ali que faz você ver coisas, né? Ele tem um princípio ali, né? Eu fico assim, gente, não sei como é que isso não é proibido. Noz moscada também. Mas assim, o nível de consumo tem que ser bem alto, né? Você tem que pegar bastante louro, mas só um pouquinho. Todos os incensos, inclusive, para aflorar a clarividência, você vai ver breu branco, mirra, louro, você vai ver até pedacinhos da folha do louro, né?
algumas outras, assim, né, pra aflorar essa clarividência, esse contato espiritual, assim, muito interessante. Enfim, né, deixa eu ver das minhas anotações. Vamos finalizar agora falando um pouquinho sobre a casa 9. Lembra que eu falei a respeito do horário? Que o sol tá mais forte? Já lembraram qual é o horário que o sol tá mais forte? É o horário entre as mais ou menos ali 1h30, 2, até no máximo as 3 da tarde, é o horário que o sol tá mais forte, depois ele começa a baixar. Esse horário é o horário em que o sol está transitando pela casa 9, então dependendo do período do ano que você nasceu, se você nasceu mais ou menos nesse horário, provavelmente o seu sol vai estar ali mais ou menos na casa 9. Então pode ser um pouco antes, um pouco depois, né? Porque a gente vai ter essas variações. Mas enfim, a casa 9. 9, inclusive, é um número mestre, é um número de mestre, né? A casa 9, ela vai ter essa correspondência também com um trígono com ascendente. Então tem esse princípio da vida, esse princípio da vitalidade. É fantástica, né? É uma casa que realmente tem essa possibilidade de livre-arbítrio. Livre-arbítrio bom, porque a gente consegue ver. Tudo que a gente consegue ver, a gente tem a possibilidade de domínio, a gente tem a possibilidade de alcance e de modificar, de melhorar. Como é que eu vou melhorar algo em mim que eu nem conheço, que eu nem percebo? E Deus nos deu o livre-arbítrio. O mal, ele não dá livre-arbítrio. Ele não dá possibilidade de escolha. Por isso que a casa 12 é uma casa maléfica, porque a gente não consegue ver. A casa 9 nós conseguimos ver. Tem aspecto de trígono, que é um aspecto elevadíssimo. É um aspecto de muita benevolência, né? Do princípio da manifestação das formas geométricas da matéria. É a primeira, é a trindade, né? É algo elevado, sagrado, enfim. E o Sol, ele tem esse júbilo na casa 9, então o Sol de casa 9, ele é muito benéfico, ele traz esse princípio de potencial de clarividência. Sol domiciliado, Sol exaltado também traz esse princípio de clarividência. No geral, quase sempre a casa 9 vai ter esse princípio de clarividência, né? Um regente do ascendente na casa 9, enfim, tem esses princípios. É claro que, por exemplo, se for um Sol regendo o ascendente, estando domiciliado, assim, quanto mais pontuações, assim, mais pode ampliar esse princípio de potencial de clarividência, de ver as coisas, né? Então, para quem não tem, ou para quem quer aprimorar, desenvolver, eu sempre falo, gente, rezem pro anjo da guarda de vocês, tá? Com carinho, sem dar nome, não tem nome, pelo amor de Deus. Senão você vai estar criando uma egrégora de sei lá o quê. Anjo da guarda, tem a oração específica do anjo da guarda. E sempre olhar para a vida. É muito importante. Tanto que a vitamina D, que vem do sol, ela é fundamental para a vida, né? Teve uma polêmica gigantesca, mas os dados são evidentes. Não tem sobrecarga de vitamina D. Não existe. Me mostre que algum artigo, alguma coisa falando que vitamina D deu problema por causa de XYZ. Não tem pesquisa suficiente sobre isso. Inclusive, pelo contrário, tem vários relatos de pessoas que se curaram de coisas absurdas porque tomaram errado uma superdosagem de vitamina D. Então é muito, muito bom. Sol é vida. Ah, sol é perigoso. É perigoso, gente. Mas tem que ter sabedoria. Cada pele, cada organismo vai ter uma necessidade diferente, vai ter uma resistência diferente ao sol. Isso é evidente. Enfim, não posso entrar nesse assunto. Mas enfim, gente, casa 9, ela tem aspecto benéfico, ela tem essa relação de algo alto, por mais que ela seja cadente, ela é onde o sol consegue manifestar o máximo de calor e luz, né? É isso, gente. Claro que tem muito mais assunto. Esse é um assunto que não termina, é muito longo. Mas são algumas pontuações que eu trouxe para vocês e algumas dicas também, né? Pra gente fechar com chave de ouro aqui, né? A respeito desses assuntos de clarividência e mediunidade. Esses nomes aí, né? Que o pessoal gosta.
Vamos fechar agora a nossa série. Tem muito mais assunto, mas enfim, quem quiser alguma análise específica do mapa natal, de alguma área, eu tô fazendo esse ano também, tá? É só entrar em contato comigo. Tem a minha consulta padrão, que ela é mais interativa, onde você pode tirar suas dúvidas, você traz um caderninho com várias perguntas e a gente conversa pelo Zoom, fica tudo gravado. É a minha favorita, né? Vamos ver sobre todos os assuntos, adoro. Perguntem. E tem a análise específica de uma área, que é gravado, entrego até uma semana depois. Por enquanto, né? Porque se eu tiver muita demanda, eu vou acabar demorando um pouco mais pra entregar. Mas por enquanto, uma semana tá dando pra eu fazer. E é muito interessante, né? Essa análise ela pode ser de qualquer área. Teve gente já pedindo sobre saúde, sobre mediunidade. Apareceram várias depois que eu fiz essa série, bem legal. Se eu tenho intuição, eu tenho alguma coisa. Eu já faço várias dicas pra pessoa equilibrar. Sobre fertilidade, sobre trabalho, profissão teve várias, sobre relacionamento também teve várias. Vou olhando as estrelas fixas, os pontos, tudo muito bem analisado, é bem interessante, com a orientação, como sempre, né? De acordo com o contexto específico do que a pessoa tá precisando. Isso é muito valioso pra mim, atender específico, porque o mapa astral, ele é único. Então, cada análise que eu faço, cada trabalho que eu faço é único. Não tem nada pronto, nada decorado, nada assim, isso aqui. Tem vários vídeos aqui que são assim, mas isso aqui, gente, é genérico, eu sei que é genérico. Um mapa, com um trabalho de um astrólogo, ele tem que ser específico, ele tem que ser preciso. Isso é muito importante. Então, todos os meus trabalhos, todas as possibilidades que eu tenho de atendimento são específicas para o seu caso. Enfim, segundas-feiras aqui no canal tem live de cartomancia, né? Não sei se vocês sabem, mas eu sou evidente. De herança familiar, inclusive minha avó era cartomante, minha bisavó, minha tataravó, blá 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 blá. Todas as gerações têm esse princípio dessa possibilidade de ver as coisas, né? Então, eu aproveito e passo esse dom adiante para vocês aproveitarem também. Claro que durante a semana também faço tiragens. Não vou passar o valor aqui porque pode ser que eu mude, mas enfim, é só entrar em contato comigo, é bem baratinho. Cada pergunta, né? Tem pacote, enfim, nessa consulta padrão a gente vê cartas também, se a pessoa quiser. Eu gosto da necessidade de ver as cartas. Então, segundas-feiras, 20h30, tem live aqui no canal de tiragem gratuita, ok? É isso, pessoal. Deixem suas sugestões, dúvidas nos comentários aqui no canal. Que se você é novo, não se esqueça de se inscrever, por favor. Deixe o seu like se você gosta desse tipo de conteúdo mais longo, mais elaborado, com mais detalhes. E é isso, gente. Até a próxima.